Eu sou a filha amada de Deus e nesse ciclo eu estou trabalhando com a codependência e especialmente a questão de confiança e as questões estruturais, organizações estruturais. Meu nome é Roseni. Eu tenho o privilégio de falar com você um pouco sobre a codependência. E o título que nós demos foi O Enigma da Codependência. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de definir o que é a codependência. É tão enigmático que a gente tem dificuldade em dizer o que realmente é. Mas, basicamente, é quando a definição de quem eu sou está fora de mim. De um jeito saudável, quem nós somos tem a ver com quem Deus diz que nós somos, que filhos e filhas amadas de Deus. Vem de dentro para fora, eu sei quem eu sou. O codependente, e tem níveis de codependência, mas o codependente, a definição de quem ele é de fora para dentro. Tem a ver com as pessoas que ele conhece, tem a ver com o carro que ele dirige, tem a ver com a comunidade a que ele pertence, tem a ver com a roupa de marca que ele precisa ter, tem a ver com o sucesso que o cônjuge dele ou dela tem. Então, é algo que vem de fora para dentro. E tem muito a ver com a maneira como essa criança foi tratada nos 5 primeiros anos, 5, 6, 7 primeiros anos de infância. Quando a criança é cuidada de um jeito saudável, é tocada, tem presença do cuidador, da mãe, ela tem essa segurança que é interna. E muitos de nós não tivemos isso. Aí tem uma palavra que eu quero falar que eu sempre erro, vou falar bem devagarzinho para não errar, tá bom? Chama codependenciômetro, uma palavra que eu inventei, tá? Não existe no dicionário, não procura no Aurélio que não tem. Mas para nós pensarmos um pouquinho sobre isso, imagine que, assim como a gente vai no shopping, eles ficam medindo nossa temperatura, se passou de 36, 37, já fica apreensivo. Vamos pensar nesse codependenciômetro, que pode medir qual é o nível da nossa codependência, porque todos temos. Aí, vamos pensar assim, se passou dos 36, vamos lá, sinal vermelho. Até os 36 é normal, né? Então, é normal querermos roupas boas, é normal querermos ter bom trabalho, é legal conhecer e ser amigo do dono da empresa, do pastor, seja lá quem for, é legal. Mas para aquele que tem o codependenciômetro bem alto, que o nível é muito alto, ele precisa. Tem que ser aquela mulher loira maravilhosa que eu namoro, fica bem na fita. Tem que ser aquela roupa, aquele carro, entende? Porque é enigmático. Não tem nada de errado, mas tem a ver com o grau da necessidade que eu tenho. Então, que está relacionada com a minha infância, que está relacionada com aquela questão de não ter aquele amor introjetado em mim na infância, então o resto da vida eu fico procurando. E outro livro define a codependência como uma fome excessiva de amor, uma fome excessiva de ser validado pelo outro. E eu sempre digo que o codependente ele tem um probleminha, sabe com o quê? Com a idolatria. Quando ele cisma com alguém que é importante, nossa, é Deus no céu e essa pessoa na terra. Quer dizer, a pessoa no céu e Deus na terra. Troca-o de lugar, né? O codependente, ele tende a ser idólatra de um carro, de uma profissão ou de alguém. Por que então ela é enigmática? Porque ela vem travestida de bondade, de cuidado, de carinho, de atenção. Porque pensa bem, se a pessoa não sabe quem é, se a pessoa não tem essa identidade de dentro para fora, ela precisa cuidar do outro. Ela precisa dar conta do outro. Ela precisa que o filho se dê bem na escola. Ela precisa que o marido esteja numa boa posição. Ela precisa que a professora do filho dela seja a melhor professora. Então, entende como é complicado, enigmático? Então, o codependente ele tem um carinho excessivo, um amor excessivo, porque ele precisa ser amado de volta. Todos nós gostamos de ser amados, todos nós precisamos ser amados, mas o codependente, ele arranca esse amor de alguma forma. O codependente, ele vem como um cristão que se sacrifica pelo bem do outro, da comunidade, do trabalho.
Ele vem como alguém que não quer incomodar o outro. Ele não se expressa assertivamente, com medo de machucar o outro. Então, uma das questões do codependente, ele não é uma pessoa assertiva, né? Ele fica assim no muro. Você não quer saber se ele gostou ou se não gostou. Ele faz cara de paisagem em tudo. Então, não é uma pessoa que tem uma transparência. Todos nós devemos ser educados. Dá para perceber a diferença? Ser educado é uma coisa, ser omisso é outra. E nós, codependentes, fiquei muitos anos trabalhando com a questão da assertividade, que foi uma área bem difícil para ser tratada. Não é um erro de essência, e sim de intensidade. É tentar ser muito bonzinho, muito certinho, muito eficiente. Aí eu queria falar um pouquinho sobre as características do codependente. Em primeiro lugar, ele é perfeccionista. Né? Lembra-se enigmático, porque todos nós devemos fazer com carinho, com muita atenção o que nós precisamos, mas o codependente ele tende a ser perfeccionista. Se não for o melhor do melhor do melhor, ele não quer fazer, então ele trabalha afinco para que aquilo seja muito bom, porque lembra, ele não sabe quem ele é o trabalho que ele faz. Ele é o que os outros dizem que ele é. Então, o outro, para que o outro diga que ele é bom, ele tem que ser muito bom. Aí, olha só como é perigoso. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. O perfeccionista, ele não quer apresentar fraqueza, ele não quer apresentar que ele não dá conta. Então, tende a ser uma pessoa bem mais estoica, bem mais dura. Também uma outra característica é o controle. Como tem que dar tudo certo, ele não se dá o luxo de deixar que as coisas aconteçam, porque ele acha que é falta de atenção, ele acha que ele tem que controlar o final de alguma coisa. Uma outra característica, ansioso. A ansiedade vem junto com a codependência. Todos nós temos algum nível de ansiedade, mas o codependente tem um nível exacerbado, porque ele quer que dê certo, ele é controlador. O que o outro faz reflete nele. Uma outra característica é o ativismo. Por quê? Dá para perceber? Como a identidade dele vem de fora para dentro, ele tem que fazer muito, tem que produzir muito, porque se ele não produzir, ele não é bom o suficiente. Como eu mencionei, muito bonzinho, e uma amiga, uma senhora muito querida, fala assim, a pessoa que é muito boazinha, que está sempre à disposição, que dá conta de tudo, muitas vezes ela é muito doentinha. E uma outra característica, a última que eu mencionei aqui no estudo, é que ela é uma analfabeta emocional. Nós estamos fazendo na IBAB, no Celebrando da IBAB, um estudo sobre emoções. E saber como eu me sinto faz parte de alguém saudável. Eu estou ansioso, eu estou preocupado. Como disse a nossa palestrante, Priscila Diakov, por que está abatido a minha alma? Tem alguma coisa aí dentro que não está dando certo? Dá um nome. O codependente, ele quer tanto agradar o outro que ele não sabe como ele se sente. Ele sente o que o namorado está sentindo. Se é um homem namorado codependente, a namorada tem que estar bem para que ele esteja bem. Né? Ele se sente responsável pelo que o outro está sentindo. Né? Ele acha que ele tem que dar conta do sentimento do outro. Aí eu queria falar um pouquinho, querido e querida, sobre o resultado da codependência. Imagine alguém que se sente responsável pelo outro. Imagine alguém que tem que produzir, que dar certo para que ele se sinta um ser amado. Leva a uma pessoa adoentada emocionalmente falando. A tensão é muita, a adrenalina que corre na veia dessa pessoa é muita, porque ela tem que dar conta, ela tem que controlar as coisas. Então, existe uma morte física. Muitas vezes, o atestado de óbito diz problemas no coração, mas na verdade o que ela teve foi uma codependência. Às vezes disse que ela tem eu vou usar um exemplo com muito cuidado, às vezes disse que foi uma depressão, mas na verdade pode estar havendo uma questão de codependência. Não estou dizendo que o depressivo tem um codependenciômetro muito alto, mas estou dizendo que pode ser que sim. Então, a pessoa é escrava socialmente de como ela vive,
da comunidade dela, ela é escrava do patrão, porque veja, eu sempre digo que ter um empregado codependente ou ter um codependente na equipe é tudo de bom, porque ele se mata e ele faz acontecer. Né? Mas a que preço? Às vezes a que preço da família? A que preço das pessoas mais próximas dela? Não estou dizendo que nos sacrificarmos para alguma causa é algo errado. Existem situações que a gente fica até 2, 3 horas da manhã. O pessoal que está gravando aqui está aqui há um tempão. Não estou dizendo que são codependentes, também não estou dizendo que não são, tá? Só estou dizendo que há situações em que a gente fica até mais tarde. Mas o problema é quando a gente tem que ficar sempre. Quando o chefe tem sempre que pedir para aquele empregado ficar até mais tarde. Né? É a fome com a vontade de comer. Eu sempre digo que cada funcionário tem um patrão que merece. Né? Cada crente tem a igreja que merece. Né? Porque muitos de nós precisamos de uma igreja doente para a gente manter a nossa doença. Aí, a codependência, queridos, ela é virulenta, ela é perigosa, ela leva à morte pelo ativismo, por esse doar doentio, por esse espírito de martírio. Acaba sendo um desrespeito próprio, um desrespeito que ela tem para com ela mesma. Aí, queria falar um pouquinho sobre estratégia de enfrentamento. Como é que nós lidamos com esta doença? Como a dependência pode ser desarticulada? Porque eu tenho uma péssima notícia, mas eu tenho uma boa notícia logo em seguida. A péssima notícia é que não tem cura. Não tem um momento que eu falo, eu não sou mais codependente. Não tem um momento em que o codependenciômetro zera. Porque se o codependenciômetro zerar, você morreu. Você morreu e não está sabendo, tá? Sempre tem algum nível. Mas para muitos de nós, como o meu caso, cujo nível de codependência era lá em cima, já está não tão em cima. Então, a boa notícia é que ela pode ser desarticulada. A péssima notícia é que ela não é curada. Ela é curada nos céus, quando nós vimos nosso Senhor Jesus Cristo como Ele é. Enquanto aqui na Terra, ela é desarticulada, nós conseguimos desarticular. A cura total é apenas no céu. Eu disse algumas vezes que é um defeito da placa-mãe, não é de software. Não é mudar o software, é a placa-mãe, é o hardware, alguma coisa que não deu certo na nossa infância. Né? Um pai que saiu de casa, uma situação em que a mãe faleceu, né? E o cuidador não conseguiu cuidar, não conseguiu nutrir-nos emocionalmente falando. A desarticulação da codependência acontece dentro de novos relacionamentos. Não é um conhecimento intelectual que desarticula a codependência. Não é um trabalho de coaching. Eu amo, tem muitas pessoas que eu respeito são coaching, mas não é um coaching. Vai na frente do espelho e diz que você se ama. Vai e diga 10 vezes não sei o quê. Não é uma questão de mexer com o meu intelectual. É uma questão de alma, é uma questão de espírito que é curada dentro de novos relacionamentos. E eu queria falar do grupo de apoio. Nós já falamos muito sobre o Celebrando, mas os grupos de apoio dentro do Celebrando nos dá esse ambiente. Porque eu ouço alguém falar da codependência e falo, nossa, tem a ver comigo. Eu sou um espelho para o outro e o outro é um espelho para mim. Eu ouço o que o outro está falando e eu me identifico com o que ele está falando. Grupos de apoio, grupos de passos. Foram relacionamentos disfuncionais que me ajudaram a perpetuar a minha codependência. Meu radar tantã, eu gosto dessa expressão. O codependente tem um radar tantã. E ele sempre foca em alguém que precisa de ajuda. Porque nós precisamos de pessoas doentes para nós cuidarmos. Porque lembra, nós não sabemos quem nós somos. A nossa identidade é baseada em cuidar do outro. Então nós cuidamos, nós cuidamos e nós cuidamos. Então, nosso radar tantã vai nos levar a pessoas para nós cuidarmos. Então, a mulher codependente, então ela pode namorar com vários rapazes, mas é a mesma pessoa, só muda o nome. O homem codependente, ele pode se divorciar 3 vezes. Quando ele casa com a 4ª mulher, é a mesma mulher, só mudou o nome. Tem as mesmas questões, porque o radar tantã
né, que precisa ser organizado, né, de dentro para fora. Então, é em relacionamentos funcionais que eu aprendo, de novo, a depender. O codependente tem dificuldade em depender. Ele tem muita dificuldade em se entregar. Aí ele tem muita dificuldade em confiar. Né? Eu falei que eu estou lidando com a questão de confiança. Ele tem muita dificuldade em se respeitar. Ele tem muita dificuldade em receber. Ele é um doador, ele doa, mas receber é muito difícil. No processo do Celebrando a Recuperação, primeiro eu paro de negar a minha codependência. Eu entrego-me à pessoa de Jesus de Nazaré, que pode, de fato, me ajudar. Aí eu tenho um inventário. No inventário eu vou entender lá as minhas questões familiares. Aí nós temos um tempo em que nós choramos as nossas dores. Nós choramos as situações pelas quais nós passamos. Porque o codependente é durão. Né? Uma das regras do Celebrando é quando a pessoa chora no nosso grupo, nós permitimos que ela chore. No fim a gente abraça, mas naquele momento ela chora. Porque muitos de nós não aprendemos a chorar. Né? Eu fui ensinada, você é serva de Deus, você está servindo a Deus, os problemas eles acontecem, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. Foi no Celebrando que eu aprendi a chorar as minhas dores. E para desarticular a codependência é necessário esse choro. Nós precisamos permitir essas novas percepções diante de nós. Nós podemos permitir uma nova vida diante de nós. E aí, queridos, no Celebrando tem uma coisa muito legal, é uma refamília. Foi no Celebrando que eu aprendi a ter outros relacionamentos saudáveis, que eu não tinha antes. E, antepenúltima, nós conseguimos ferramentas para usar em nossa manutenção. Como eu disse, a codependência só é desarticulada. Em alguns momentos, a gente entra de novo e a gente precisa de um padrinho. Nós precisamos de alguém que caminhe conosco. Os meninos caminham com os padrinhos e as meninas com as madrinhas. Porque elas nos ajudam a ver, olha, perigo, esse relacionamento, perigo. Olha, já faz muito tempo que você está ajudando tal pessoa. Quem sabe não é o tempo dessa pessoa caminhar sozinha? Pessoas de fora. Participe de um grupo de apoio ou de um grupo de passos, onde você vai encontrar essa refamília que o ajudará na desarticulação da sua codependência. E aí, queridos, eu quero gastar 5 minutinhos com vocês para contar um pouquinho da minha história. Né? Nós vamos ter um testemunho feminino. Nós vamos ter 2 da querida Aline e da querida Thelma. Eu queria compartilhar 5 minutinhos esse testemunho de vida para até exemplificar essa questão da codependência. Eu venho de pais separados também. Meus pais me separaram quando eu tinha por volta de 4 anos. E acho que dessa idade em diante, foi quando eu entendi que eu precisava, da minha identidade tinha que vir de fora para dentro. Porque não tinha um pai, não teve alguém que me deu essa identidade. Então minha mãe diz que, na verdade eu me lembro, 7 aninhos indo para a igreja todos os domingos, 8 aninhos, 9 aninhos me tornando professora dos pequenininhos. Foi uma vida maravilhosa, né? Servindo, abençoando. E eu agradeço a Deus, não quero jogar tudo fora não. Foi precioso, mas eu me lembro da codependência desde muito cedo. Aí, fiz a faculdade aqui, eu queria ser missionária, então eu fiz a parte de educação, eu ia dar aula para as pessoas. E nesse processo, minha mãe também me colocou em aula de piano, aula de inglês. Se era para aprender, eu estava lá. Consegue perceber já a minha questão de fazer as coisas muito direitinhas? Né? Ganhei a bolsa de estudos porque eu falava inglês, porque eu tocava piano. E eu acabei ficando 10 anos nos Estados Unidos aprendendo e estudando. Fiz uma segunda faculdade, fiz um primeiro mestrado, fiz um segundo mestrado, fiz um terceiro curso entre o doutorado e o mestrado, e aí estudando, agradecendo a Deus pela oportunidade. Tudo certinho, tudo fazendo da melhor maneira possível. Aí, no último ano, no 10º ano nos Estados Unidos, eu conheci o cara que eu acreditei que era a pessoa que Deus tinha para mim. Abençoada pelos missionários, pelos meus pais, e nós nos casamos, ficamos 1 ano nos Estados Unidos a mais, levantando o sustento para vir para o Brasil e sermos missionários. Chegamos no Brasil e aconteceram algumas coisas estranhas. Meu ex-marido tinha um problema com ira, e então agressões físicas começaram a acontecer. Eu, como uma grande codependente, falei, não está acontecendo, neguei.
É só um problema do meu ex-marido que está lidando, na época era meu marido, que está lidando com uma questão de aprender uma língua nova, né, se adaptando no Brasil. Só que não, as agressões continuaram a acontecer e eu continuei negando. Sabe o que eu dizia? Sou uma serva de Deus, sou uma esposa de pastor. Imagina, eu não vou acabar com o ministério do meu marido? A mulher sabe edifica a casa. Consegue perceber a doença, queridos? Aí continuou, perpetuou, até que pela graça de Deus, um homem, um pastor, eu falei para ele, quando estava sendo difícil esconder as marcas das dores, das agressões, eu falei com ele. E esse homem de Deus falou: Roseni, você já considerou que você tem uma doença? Até então, homem e mulher que está me ouvindo, até então, eu não dizia para ninguém o que estava acontecendo. Até então eu sabia que Deus ia resolver, sabia que era só orar mais, que era só ler mais a Bíblia. Mas Deus tinha algo muito mais importante para mim, que era lidar com aquela dor. Quando esse pastor falou da possibilidade de eu ser doença, eu chorei. Lembra que o codependente não chora? Ele cuida de tudo, ele resolve a situação? Eu chorei. Essa igreja providenciou um diácono que foi até comigo na delegacia da mulher. Nós fizemos a queixa e, para fazer a longa história curta, infelizmente houve a separação. Isso aconteceu em 1993. Pela misericórdia de Deus, eu fiquei 13 anos sem nenhum companheiro, porque o meu problema era o radar tantã. Se eu entrasse no outro relacionamento, possivelmente ia ser com uma pessoa que ia me agredir, que eu me permitisse ser agredida. Aí me fala, como alguém que serviu o Senhor desde os 9 aninhos, durante a vida toda, que se casou, que se formou, como essa pessoa não tinha noção de que tinha algo errado? Porque a codependência ela é virulenta e ela é enigmática. 2005 eu fico muito doente. Lembra que eu falei que isso mexe com o corpo da gente? Né? Eu tive um câncer e eu tive que fazer uma cirurgia que levou muitas horas. Tive algumas partes do meu corpo, além da parte afetada pelo câncer. Mas eu sempre digo que Deus usou o câncer para me salvar. Porque foi a primeira vez que eu precisei de ajuda. O codependente, lembra que eu falei? Ele doa muito, mas ele não recebe. Ele tem dificuldade em receber. Aquela doença em 2005 permitiu que eu recebesse carinho, que eu recebesse ajuda financeira, que eu recebesse, porque meu pai já tinha falecido nessa época, minha mãe, eu estava separada. No ano de 2006... Deus me permitiu conhecer o meu esposo. 13 anos para trabalhar com o meu radar tantã da codependência. Em 2006 eu conheci o Bruce e nós namoramos um ano e nos casamos em 2007. Acabamos de completar aniversário de casamento. Eu queria terminar meu testemunho dizendo que há esperança para o codependente. Mesmo eu diria que o meu codependenciômetro estava lá nos 40 graus. Se fosse, sabe, nessa época de Covid, já estava internada com balão de oxigênio e tudo. Mas Deus, pela misericórdia dele, tem trabalhado com a minha codependência. A minha identidade não é de codependente, é de filha amada de Deus. Porque Deus, pela graça dele, pode transformar a maldição em bênção. O fato dos meus pais terem separado quando eu era pequenininha, o fato de eu ter vivido uma vida, olha pessoal, olha só que interessante, nunca me envolvi com drogas, nem com sexo indevido, nem com nada, mas era tão doente quanto. Então, queria terminar aqui dizendo que você, que acha que o celebrando é só para o dependente químico, e você se vê como codependente, há esperança. Queria terminar com o versículo do nosso congresso, que fala assim, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Quero dizer que você que está trabalhando com a codependência, você pode entender que Deus tem vida em abundância. Da mesma forma que Ele tem cuidado de mim, Ele pode cuidar com cada um de vocês, Que você seja muito abençoado. Procure um grupo de apoio, procure ajuda, porque há ajuda para aquele que quer ser ajudado pela graça de Deus. Muito obrigada por me ouvirem.